Oi, pessoal, aqui é a Isabelle Silva. Esse vai ser o primeiro encontro do mês de dezembro da comunidade Releitura. Hoje a gente vai falar sobre Ainda Estou Aqui e a possível indicação ao Oscar em 2025. Esse foi o nosso tema livre do mês. E para você que chegou aqui e não está entendendo nada do que eu estou falando, eu criei a comunidade Releitura, que é um espaço pensado para pessoas que precisam se reconectar com a arte e que não tem muito tempo para fazer isso. Gente que tem uma rotina muito corrida, que por vezes quer ler um livro, quer ver um filme, quer ouvir um álbum completo, mas não tem tempo para isso e principalmente não tem outras pessoas também que possam estimular a fazer isso. Então, com esse propósito, eu resolvi reunir várias pessoas que pensam dessa mesma maneira que eu, porque mesmo eu sendo da área de cinema, eu sou escritora, eu sou formada em cinema, eu gosto muito de ler livro, eu gosto muito de consumir arte, mas eu também não tenho tanto tempo para fazer isso. Então, pensando nesse meu desejo, eu reuni essa galera e a gente criou essa comunidade e esse é o nosso primeiro encontro. A gente teve votação para decidir qual seria o tema livre, o filme, o álbum e o livro desse mês de dezembro. E, como eu disse no começo, o tema escolhido foi Ainda Estou Aqui e a possível indicação ao Oscar. Mas antes de conversar, eu venho aqui dizer que não teve ninguém da comunidade para poder participar junto comigo, porque quem se sentir à vontade pode entrar aqui para poder conversar, aparecer aqui na tela também, sendo que aí a galera está ocupada, mas a única pessoa que está aqui hoje também é da comunidade, que é Dave, ele está aqui na minha frente. Oi, gente, vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Sim. Eu vou ser a vozinha fantasma hoje, que vou dar comentários, opiniões. E é isso, estou aqui acompanhando a conversa. A gente vai debater sobre esse tema. Você já assistiu ao filme, né? Ainda não, amiga. Eu, Ah, Paty e Gustavo marcamos de assistir o filme essa semana. A gente está com muita expectativa, principalmente pela questão do Oscar, mas a gente ainda não assistiu ao filme, a gente vai assistir essa semana. beleza, então. Bom, eu vou discutir aqui com o Dave e vai ser legal essa interação, porque eu já assisti o filme, eu tenho muitas opiniões sobre ele, mas eu Eita, meu vou. Deus. Não, mas eu vou destacar que a conversa de hoje não vai ser uma análise sobre o filme, não vai ser uma análise aprofundada sobre ele, porque o tema é a relação entre esse filme e a possível indicação ao Oscar e a repercussão disso, tanto para o cinema nacional quanto para discutir essa história, a história do filme em si. Então, não vai ter tanto spoiler. Nessa primeira parte, inclusive, vai ser sem spoiler. Então, se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo. Eu trouxe comentário aqui de outras pessoas da comunidade que não puderam estar presentes, mas elas falaram um pouco. Algumas não assistiram, e aí vai ter. Eu perguntei quais foram as expectativas dela para esse filme. E também teve gente que já assistiu, então eu perguntei o que foi que eles acharam. Então, não se preocupem quanto a isso. Se você já assistiu o filme, você vai ter informações sobre ele, mas se você não assistiu, então tá tudo certo também. Bom, Dave, já que você está aqui, Diga. vou lhe usar como meu entrevistado. Qual é a tua maior expectativa Pro filme? para esse filme? Assim, o que é que tu acha que tu vai sentir quando tu entrar na sala de cinema e esse filme começar? Olha, a impressão que eu tive do filme é um filme que fala muito com pouco. Então eu acho que eu tô com essa expectativa. Eu tô com a expectativa de encontrar um filme que ele seja muito impactante e que me toque em lugares profundos, só que com poucas palavras ou com silêncio, pelo menos foi essa a expectativa que eu tive do filme vendo o trailer. Acima de tudo, eu quero me emocionar com o filme. Eu acho que eu tô com essa expectativa, mas é claro, também tô com expectativa para ver a performance da Fernanda Torres, que é uma atriz que eu conheço muito, mas conheço pela comédia. Eu tô curioso para ver ela no drama, eu nunca vi ela no drama. E eu tô curioso para tentar, enquanto eu assisto o filme, analisar as chances, as possibilidades reais do Oscar ou não, porque eu vou confessar que eu tô muito animado com essa possibilidade do Oscar. Eu estou Acho que são essas as minhas expectativas, assim. Estou com expectativas um pouco altas, mas eu estou tentando controlar,
porque eu sou assim também. Mas o que é que tu sabe sobre o filme? Tentando também. Assim, se você só viu o trailer, você não tem como dar muito spoiler para quem não assistiu também. Mas o que é que tu sabe sobre esse filme que tu acha que tem um impacto tão grande e ainda por cima um impacto a ponto de levar ele para o Oscar, que é uma coisa que parece tão distante para um filme nacional? Uhum. O que eu sei sobre o filme é que ele retrata a história de uma família cujo pai dessa família foi sequestrado, né, levado pela ditadura militar, e essa pessoa desapareceu. Então, a história vai ser a história de tragédia dessa família, é o que eu imagino, pelo que eu vi pelos trailers e a galera comentando. Então, eu imagino que toda essa expectativa das pessoas sobre o filme também tem a ver um pouco sobre a temática que o filme aborda, que é esse período da ditadura, porque é um período que foi um período significativo na história do nosso país, e é uma ferida que é latente na história do nosso país até hoje. Então, acho que levar esse filme para o Oscar é um pouco também de contar a história uma parte da história do nosso país, uma parte das feridas do nosso país. Então eu acho que o simbolismo vem um pouco disso também, do quanto esse filme representa para a história do país. Legal. Bom, eu concordo com isso que tu falou. Eu já assisti o filme, então eu acho que eu vou deixar um pouco da minha opinião para depois. Mas se você ainda também não assistiu o filme, se você sequer já ouviu falar desse filme, então eu vou dar uma breve introdução aqui. O filme Ainda Estou Aqui é um filme brasileiro que foi lançado agora, em 2024. Ele foi dirigido por Walter Salles. Walter Salles já foi o diretor de outras obras, como, por exemplo, Central do Brasil, que é um filme muitíssimo importante no nosso cinema nacional. E ele é protagonizado... Foi indicado ao Oscar e Isso. Perdeu para Fernanda Montenegro. Não, ela perdeu para Gwyneth Paltrow. Foi, mas Fernanda Montenegro foi indicada, que é mãe de Fernanda Torres. Então você Sim. vê a importância dessa possível indicação ao Sim. Oscar. Tipo assim, é para retratar uma ferida de uma perda que a gente ainda não superou há anos atrás. Sim, quase 25 anos, na verdade, que foi em 1999. Foi muito injusto, diga-se de passagem. Sim. E outra, eu não sei se tu já ouviu falar, mas em Ainda Estou Aqui, a personagem principal é Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres. Porém, existe uma parte do filme em que Eunice Paiva já está bem velhinha e ela é interpretada por Fernanda Montenegro. Ou seja, é o ciclo se fechando. Isso. E além de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro como Eunice Paiva, a gente tem também nesse filme Selton Mello no papel de Rubens Paiva, que é esse pai de família que, em um determinado dia, ele recebe a visita de alguns militares na casa dele que dizem que ele vai ser levado para fazer algumas perguntas e ele nunca mais volta. Então, o filme realmente se centra em torno disso, de o que é que aconteceu com ele? Será que a gente deve manter essa esperança de que ele vai voltar no cenário que a gente está? Porque esse filme se passa no Rio de Janeiro dos anos 70. Então, a família, embora eles sejam de uma condição social muito, muito acima de outras pessoas, por exemplo, então eles poderiam se safar de uma situação dessa, mas ainda assim eles sentem os impactos disso. Então eles sabem. A própria Eunice, quando ela vê o Rubens Paiva indo de carro, ela já tem a sensação de que talvez ele não volte, sabe? É uma tragédia anunciada. Isso. E eu gostei muito do que tu falou sobre o silêncio, que tu espera que vá ter essa emoção, mas de uma maneira silenciosa, porque é justamente isso. É uma cena belíssima, inclusive, e eu acredito que esteja no trailer mesmo, então não é spoiler para ninguém, mas dos dois se olhando e sorrindo. Ele olha para ela e ele dá um sorriso como se ele quisesse acalmar, sabe? Tipo, não tem problema, eu vou voltar. E ela continua sorrindo, ela tenta segurar as lágrimas porque ela sabe que ela tem 5 filhos ali e ela não pode falar nada, ela não pode reagir. Então é tudo muito silencioso. Eu acho isso até mais impactante do que se ela tivesse gritado ali. Eu acho que é o mais difícil de se fazer. Emocionar o público com pouco, seja com silêncio ou com poucas palavras, porque acho que
quando a gente vai pro drama, é muito fácil cair no melodrama, aquela coisa espalhafatosa, tipo, mais exagerada, intensa, rasgada, verbalizada. E emocionar com pouco é algo que é muito difícil. E aí, acho que quando um autor, um cineasta consegue fazer e sabe fazer, acho que a obra tem tudo para dar muito certo. Sim. Esse filme foi baseado num livro de mesmo nome, do escritor que foi o filho de Rubens e Eunice na vida real. O livro também se chama Ainda Estou Aqui e foi escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, um personagem que também aparece no filme. E eu separei aqui uma frase, falando ainda sobre essa ficha técnica do filme, essa introdução, foi uma frase que a Fernanda Torres falou durante a divulgação do filme, que diz assim: a tática do desaparecimento é a mais cruel. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido e depois simplesmente diz que ele sumiu, que não sabem o que foi que aconteceu com ele? Eu quis separar essa frase aqui porque não apenas mostra o quanto todo mundo da produção estava muito envolvido nessa história, porque eles sabem do impacto dela, mas também porque é justamente isso, porque é um filme que fala sobre um drama que não foi só deles. Aconteceu com essa família especificamente, por isso que o Marcelo Rubens Paiva falou sobre isso no livro, como uma espécie de biografia, né? Mas isso aconteceu com muita gente. Com muita gente, e principalmente nessa época que a gente está, em questão de política mesmo, é muito fácil se esquecer de que isso aconteceu, sabe? Mas que é uma coisa tão recente na história do nosso país, Sim, né? E sim. que, infelizmente, é uma possibilidade que, querido ou não, ainda existe. A gente teve uma tentativa de golpe, tipo... Esse mês. tipo assim, 2022, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente acha muito distante da realidade até acontecer. Sim, sim. E uma coisa que eu gosto muito, em especificamente falando sobre o diretor Walter Salles, é porque esse já é o segundo filme que eu conheço em que ele retrata muito bem uma realidade, sabe? Porque o fato dele ter obras muito famosas, tanto nacional quanto internacionalmente, é justamente por causa disso. E recentemente eu assisti Central do Brasil, que... Tu já assistiu? Já assisti. Pronto. Central do Brasil também mostra uma realidade, mas é um pouco... Não tem nada a ver com ditadura, na verdade. É uma história muito sensível, só que você se sente representado naquilo ali, sabe? Eu, quando Central do Brasil começou, eu lembro de ter pensado, caramba, esse filme é muito bom, porque eu consigo me ver nele. Uhum. Sabe? Então, essa importância que o diretor Walter Salles tem para o cinema nacional e para o cinema internacional também é um dos motivos pelos quais Ainda Estou Aqui está tendo essa fama toda e que está alcançando, está chamando essa atenção para provavelmente ser indicado ao Oscar. Uhum. Eu acho que é uma coisa meio... São realidades um pouco opostas, assim, porque a de Ainda Estou Aqui é uma família de classe média alta, eu imagino, enquanto Central do Brasil, tipo, retrata a realidade de pessoas extremamente pobres, a maioria, tipo, sei lá, de pessoas analfabetas que não podem escrever uma carta para o ente querido e procuram pessoas que possam escrever essa carta e mandar essa carta por elas. Então, é uma realidade completamente diferente, mas como ele retrata duas realidades completamente diferentes de uma maneira tão fiel e tão verdadeira, assim, sabe? E de uma maneira muito sensível. Acho que essa é uma qualidade muito grande do diretor. Ele consegue retratar, pegar o que há de mais sensível em realidades tão diferentes e emocionar um público que se identifique mais de uma realidade ou com a outra, mas o público, independentemente da realidade que ele seja, ele vai se emocionar com uma realidade igual ou parecida com ele com a dele, pela sensibilidade do diretor. Sim. Uma coisa que eu pensei que não tem tanto a ver com o filme, mas tem com o ato de contar histórias, que foi o que a gente falou. Quantos filmes bons não são feitos no Brasil? Muitas vezes até curta ou média-metragem, mas não tem esse alcance todo, sabe? Uhum. E assim, muitas vezes essa questão de qualidade, muitas vezes não importa tanto para a grande mídia, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, agora eu realmente não consigo pensar em nenhum exemplo de um filme nacional, se tu pensar aí, tu pode me dizer, mas de que são obras muito bem feitas, mas que não tem tanto reconhecimento assim. Nossa, tem um filme de horror
que eu assisti há alguns anos atrás e eu gostei muito, que é o Animal Cordial. Ele é um filme que ele se passa todo, é um filme nacional, que se passa todo num restaurante. Ele tem aquele ator que fez o Tufão, é Murilo Benício? Sim. Enfim, o filme é perfeito, é um filme que tem algumas críticas sociais muito bem elaboradas, é um filme de horror, de uma qualidade muito boa, com uma fotografia impecável, e é um filme que não ficou tão famoso por se tratar de um filme de nicho, né? Um filme nacional, já é um filme que poucas pessoas vão querer assistir porque tem preconceito de que o filme nacional é ruim. Sim. Ainda mais um filme de gênero que entra num outro nicho. Mas acho que esse encaixa nesse lance que você falou. Muitos filmes bons, nacionais, não são vistos, não são reconhecidos. Acho que por essa parte de ignorância, ou parte de preconceito e também de ignorância, de não saber da existência, de não chegar nas pessoas. Uhum. Mas esse é um exemplo de filme que é muito, 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 muito bom. E aí, tipo assim, eu gostei disso que tu falou, de não chegar nas pessoas. E aí, por exemplo, a gente chega no Walter Salles, que ele é o terceiro cineasta mais rico do planeta, e aí ele lança um filme e ele tem muito dinheiro para divulgar esse filme, tanto ele quanto a produtora, né? E mesmo que o filme talvez não tivesse uma qualidade tão grande que ele tem, mas ainda assim, com a campanha de divulgação que Ainda Estou Aqui está tendo ao redor do mundo, ele já sai muito na frente do que várias outras obras nacionais, sabe? Então, por exemplo, o próprio Central do Brasil, ele já foi muito longe tendo sido indicado. Se eu não me engano, ele foi indicado tanto a melhor filme internacional quanto a melhor filme. Mas porque teve muito dinheiro envolvido nisso. Então, embora a gente acredite que é muito importante ter filmes de qualidade, que falem de histórias interessantes, impactantes, no caso de Ainda Estou Aqui, mas se não tiver dinheiro para divulgar isso, não chega lá no Oscar, não chega nos Estados Unidos, não chega... porque eu digo o Oscar especificamente, porque se tem essa noção de que o Oscar é a premiação mais importante do cinema, sabe? Uhum. Embora existam várias outras, como o Festival de Veneza, existe Cannes. Mas aí eu acho que é uma questão não só do Oscar, mas também do filme no geral, que é a distribuição, né? Tipo, a obra ela pode ser muito boa, mas não basta a obra ser boa, você tem que vender aquela obra. E na questão do Oscar em específico, é muito uma questão de diplomacia, de politicagem, porque você vai divulgar a sua obra para as pessoas que vão votar nas obras possíveis para serem indicadas. Então, o que o Walter Salles está fazendo é a campanha, tipo, de vender o filme dele. Isso custa dinheiro, isso custa contatos, isso custa networking. Então, é uma coisa que ele está fazendo que agora ele tem recursos para fazer. Mas pensando em filmes assim no geral, que não chegam no grande público porque não encontram vias de acesso e de divulgação de fato. Então, acho que é muito uma questão de distribuição de filme mesmo, isso. Que é uma questão dentro do cinema brasileiro, sim. A distribuição do filme. Sim. Paulinha comentou aqui, Paulinha da nossa comunidade Releitura, bem-vinda, Paulinha. Ela comentou aqui, Ainda Estou Aqui, tá furando muito a bolha. Minha mãe hoje me perguntou sobre esse filme. E assim, Paulinha, ela mora numa cidade do interior, então assim, para realmente ter tido tanta repercussão, inclusive essa cidade nem tem cinema, se a galera quiser ir para o cinema tem que ir para a cidade vizinha, então realmente é um exemplo disso. E eu estava ouvindo um podcast hoje sobre Ainda Estou Aqui, essa possível indicação ao Oscar, e um jornalista que ele é especializado em Oscar, ele comentou que parece uma campanha política. E a própria Fernanda Torres, ela já gravou um vídeo, ela postou no Instagram dela, dizendo que ela estava exausta, porque ela já tinha ido para vários lugares. Eu até anotei aqui. Ela está morando em aeroporto, né? Isso. Que o filme Ainda Estou Aqui já passou pelo Festival de Cannes, que é na França, o Festival de Veneza, que inclusive o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro nesse festival. Eles passaram por Toronto, por Nova York, por Londres, São Paulo, Rio de Janeiro, e eles passaram quase um mês em Los Angeles, que é o berço do Oscar, né? Então, assim, eles estão entrando em contato com todo mundo que realmente possa tornar isso acessível. E eu achei muito interessante que nesse podcast, eu não sabia disso, mas existem quase 10 mil
votantes dentro da academia do Oscar. Caramba. E para melhor filme internacional esse ano foram submetidas 85 filmes. Então, assim, essas pessoas, elas não vão assistir 85 filmes. Elas vão assistir alguns que estão sendo... que está tendo um burburinho maior, sabe? Por isso, essa questão dessa distribuição, dessa politicagem, porque você vende seu filme para a pessoa poder assistir, para aquela possibilidade de voto chegar a ser real. Então, é mesmo uma campanha política, assim, sim, de vender o seu filme, né? E querendo ou não, é aquilo, você está fazendo um networking, você está convencendo as pessoas, é uma venda, isso, é um negócio, né? Isso. E esse jornalista se chama Roberto Salem, não sei, ele destacou no podcast que, apesar de ser assim que as coisas funcionam, acaba sendo uma coisa injusta, principalmente porque você está competindo entre obras de arte. Então, por exemplo, um dos filmes que mais está sendo divulgado e cotado para melhor filme internacional é Emília Pérez, acho que tu já ouviu falar, que, assim, é um musical que fala sobre um traficante de drogas, pelo que eu vi, porque eu não assisti ao filme ainda. Nossa, eu nunca ouvi falar. E está competindo com Ainda Estou Aqui, que é um drama que fala sobre a ditadura militar do Brasil. Então, assim, é uma coisa que não tem... o filme não tem nada a ver com o outro, mas ainda assim eles estão na mesma competição, sabe? Então, como é que você compara julga? Filmes tão diferentes. Isso. Tipo, é muito difícil. E julgar a qualidade de um filme que é uma coisa tão abstrata, assim. Tipo, é muito abstrato pela temática do filme, pelo estilo do filme, pela estética do filme, pela mensagem, pelo que o filme se propõe. Como é que você vai julgar tudo isso para dar... Qual é o critério para você julgar tudo isso e dar uma nota para não, isso aqui foi melhor, isso aqui foi pior, portanto, esse filme é melhor que esse. Tipo, deve ter filme muito bom lá. Tipo, muitos. E numa lista de 85, tipo, querendo ou não, é impossível você ser completamente imparcial. Sim. E aí eu anotei aqui os 2 pontos que eu achei os principais, quando eu estava ouvindo esse podcast, enquanto eu estava pesquisando, para que um filme seja considerado para melhor filme internacional. Eu estou batendo mais nessa categoria porque ela é a que mais provavelmente vai ser indicado. Mas, por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui foi submetido para outras também, como, por exemplo, melhor atriz, melhor ator coadjuvante para Selton Mello. Mas essa provavelmente vai ser a principal, então eu estou focando mais nessa. Olha, Parasite ganhou o melhor filme, então... Sim. A gente... Foi um milagre que a gente viu? Foi um milagre. Sim. Mas, assim, é possível. Sim. E aí, esses 2 principais pontos que eu anotei para que o filme seja considerado seria ter tido aprovação de outros festivais, como, por exemplo, Berlim, Cannes ou Veneza, que, como eu disse, em Veneza, Ainda Estou Aqui ganhou melhor roteiro. E a disposição do estúdio em gastar muito dinheiro para divulgar o filme. Mas uma coisa puxa a outra. Se você gasta muito dinheiro, seu filme chega nesses festivais, sim, ganha esses festivais e acaba atraindo uma atenção para poder chegar no Oscar. Mas, assim, uma coisa que recentemente eu até falei no Reels, lá no meu Instagram, é que você colocar, assim, quando eu digo você, o que está no imaginário da grande maioria das pessoas, né? Que o Oscar é justamente essa premiação super importante e quem está ali é porque fez um filme bom ou porque, enfim, por qualquer outro motivo que não seja porque tem muito dinheiro para estar ali. E também é importante se lembrar que essa é uma premiação estadunidense, sabe? Então existem recortes. Sim, com existem certeza. Recortes das pessoas que estão votando. Isso. Qual é a identidade de gênero da maioria dessas pessoas? Qual a classe social da maioria dessas pessoas? Qual é a religião da maioria dessas pessoas? O posicionamento político? Então, existem recortes, né? Isso. Assim, dos 10 mil votantes, agora eu não estou lembrando bem a porcentagem, mas era assim, menos de 30% de mulheres ou de negros. Acho que de negros deve ter bem menos. Mas se essas pessoas não estão votando, e se a grande maioria dessas pessoas são dos Estados Unidos e elas consomem mais filme estadunidense, então você pode presumir que elas provavelmente vão votar mais em filmes estadunidenses, que retratem pessoas brancas, sim, que retratem casais héteros, por exemplo, né? Sim. Então, se por acaso Ainda Estou Aqui não ganhasse como melhor filme internacional ou como melhor atriz ou melhor ator, qualquer outra categoria,
não significa que, por exemplo, Fernanda Torres não fez uma performance fenomenal nesse filme, sabe? Como, por exemplo, foi no caso da própria Fernanda Montenegro, que ela perdeu o Oscar de melhor atriz para Gwyneth Paltrow, e todo mundo, do mundo inteiro, sabe que jamais que a performance dela foi melhor que a de Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro foi a vencedora moral daquele Oscar. Mas é isso, tipo, acho que cai muito nessa questão de, tipo, da síndrome de vira-lata do brasileiro e da necessidade de aprovação dos Estados Unidos e, tipo, de ganhar um selo de verificação para, tipo, um selo de qualidade dessas pessoas, de aprovação de fato, sabe? E eu acho que vai muito nessa tecla de, tipo, da gente reconhecer a qualidade do que a gente está fazendo como indústria nacional. E, tipo, não, a gente é tão bom quanto ou até mais, sabe? Porque é uma delícia a gente assistir um filme e ver a nossa cultura retratada, ver pessoas que falam a nossa língua, que vivem a nossa realidade, sabe? Tipo, você se vê retratado num filme, é muito da hora. E, tipo, consuma um cinema nacional, sabe? Porque é bom, porque é a sua realidade e são os seus temas que estão ali, vão ser as suas pautas, vão ser as pautas do seu país, e não as pautas de um outro país que querem vender as pautas dele para você, sabe? Sim. E existe muito disso, né? De muitas vezes a gente assistir um filme de fora, ou ler algum livro de fora também, e querer viver muito aquilo pensando que a nossa própria cultura é ruim. Por exemplo, todas as vezes em que agora não tem muito a ver com filme, mas todas as vezes em que eu vou revisar um livro, por exemplo, de um autor iniciante, muito iniciante, muitas vezes essa pessoa quer muito trazer daquela cultura, sabe? O personagem, ele tá no high school, como é que fala em português? Seria ensino médio, né? Só que daí já não se trata nem por ensino médio. Eles estão no colegial. A gente não fala colegial, pelo menos no Brasil eu não conheço. Era uma coisa mais antiga, assim, isso. Tipo, sei lá, anos 80, 70, sim. Mas aí, tipo, não é a vivência high school que existe nos Estados Unidos, assim, e é muito comum a gente ver um filme adolescente brasileiro e ter uma cultura de high school retratada de, sei lá, de líder de torcida, de coisas assim que não existem na nossa cultura, sabe? Sim. E, tipo assim, o Brasil é um país tão diverso, com culturas tão diversas e tão rico culturalmente, por que a gente precisa tentar buscar na cultura de outros países, tentar reproduzir, às vezes, culturas até vazias de significado, quando a gente tem culturas tão ricas, tão vastas, dentro do nosso próprio país, e a gente não dá o valor que a gente deveria estar dando a isso, sabe? E aí, é justamente isso. Todos esses filmes, essas grandes produtoras, têm dinheiro para chegar no planeta inteiro, sabe? Então acaba implantando esse modo de vida, o American Way of Life. Um exemplo claro de colonização. Mas sabe o que eu pensei agora? Sim, diga. Que acho que com essa era da internet, streaming e tal, tipo, acho que a gente consegue um pouco mais furar a bolha. Tipo, sei lá, tem gente no Brasil que consome muito dorama e não sei, produtos que vêm de um lugar completamente distante e que, se você pensar, tipo, sei lá, 20 anos atrás, talvez esse consumo não seria possível, mas hoje esse consumo é possível pela internet, sabe? Então, eu acho que a internet possibilita muito isso, da gente procurar informação e procurar consumo, procurar consumir cultura, informação, entretenimento de lugares muito distantes ou de lugares que são próximos da gente, mas que a gente não teria acesso, sabe? Sim. Tipo, acho que a internet facilita um pouco essa pluralidade de opção para que a gente não precise ficar refém desse colonialismo, sabe? Sim, sim. Helenildo comentou aqui, Helenildo também é da nossa comunidade. Ele disse: os brasileiros adoram os filmes estadunidenses pelo passado. Realmente, os Estados Unidos comandaram e ainda comandam a indústria. Mas hoje em dia, vários outros países estão ao mesmo nível. Eu não diria ao mesmo nível, mas eu acho que, como o David falou, tem uma... Acho que expansão é uma palavra horrível. Assim, não um crescimento, isso. Né? É porque, assim, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos,
é realmente uma indústria. Tipo assim, questão de dinheiro. É muito dinheiro envolvido. E é uma das maiores indústrias dos Estados Unidos, é a de entretenimento. Então, assim, tentar competir com eles em questão de tamanho de produção, talvez não seja uma... Talvez não, com certeza não seja uma competição justa. Mas é isso que tá. Mas é aí que tá a questão. A gente não precisa necessariamente competir, tentar competir de igual para igual em tamanho de produção. A gente consegue fazer um filme muito foda com uma produção menor, com menos efeitos especiais, porque a gente tem um background, um contexto, uma realidade com culturas muito interessantes, com informações muito interessantes. A gente tem criatividade e a gente tem capacidade criativa, intelectual, técnica também, para chegar num resultado bom num filme, sem necessariamente ter os mesmos equipamentos, sem ter o mesmo dinheiro, sem ter o mesmo orçamento, sabe? Então, esse desafio da técnico ou orçamentário não necessariamente significa que o filme ele vai ser inferior. E você pegar um filme muito, 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 muito com um orçamento muito grande, não necessariamente significa que o filme vai ser bom. A exemplo do filme Cats, o musical lá. Sim. Gente, o orçamento era enorme, a matéria-prima era enorme, e o filme ficou horrendo. Horrendo. Aí você já pega outro exemplo muito bom, Wicked. O mesmo orçamento muito grande, mas um resultado muito bom. Não necessariamente um grande orçamento, uma grande produção, significa é sinônimo de um filme bom, sabe? Então, e o contrário também é válido. Tipo, a gente pode ter uma pequena produção que faça um filme muito foda. Então, acho que a gente não precisa tentar lutar a nível de produção, sabe? A gente pode fazer uma produção menor, mas um filme melhor. Sim. E eu acho que a qualidade vai estar nisso, sabe? Sim. Helenildo comentou aqui de novo, ainda sobre esse tópico de divulgação, né? E dessa idealização de que filmes americanos são melhores, porque, enfim, ele disse, de certa forma, isso engloba a idealização que os filmes estrangeiros passaram para a gente, sobre serem perfeitos, serem um sonho de todo adolescente e criança. Além disso, realmente é algo que vai demorar para algumas pessoas prestarem atenção. Acho que ele quis dizer no caso de filmes brasileiros. Então, e é justamente por isso, porque eles têm mais dinheiro para chegar até aqui. Acho que um caso muito bom é que, por exemplo, no filme da Barbie, meu Deus do céu, tinham várias sessões em todas as salas de cinema possíveis, todos os horários imagináveis. E muitas vezes um filme brasileiro só aparece nos cinemas porque existe uma lei que precisa ter um filme brasileiro. Eu não lembro detalhes, mas existe uma lei. É uma cota de 15% ou 30% da sala de cinema que precisam ser reservados para filmes nacionais. Porque se não tivesse isso, provavelmente nem todas seriam ocupadas por filmes estadunidenses. Então, muitas vezes, não é que as pessoas não gostam de filme nacional, mas é porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo só por filmes de fora, sabe? Esse comentário me fez pensar em como essas obras constroem na gente um imaginário popular que não é nem nosso, assim. Eu penso, sei lá, em Stranger Things. Stranger Things é uma série muito boa, eu gosto muito. Mas ela cria na gente uma nostalgia pelos anos 80, pela cultura norte-americana dos anos 80, que a gente nem viveu, mas a gente é nostálgico por algo que a gente nem conhece, Sim. Sabe? Porque o entretenimento que a gente consome planta isso na gente, sabe? Sim, então, isso é muito louco. Isso é um exemplo claro do colonialismo. Sim. Falamos muito. Falamos muita coisa. Eu vou deixar a galera que está aqui no chat comentar mais alguma coisa. Enquanto eu termino de discutir aqui com o David, eu vou ler os comentários de vocês. Mas eu já quero te perguntar o que tu achou da discussão, o que tu tem assim de expectativa? Tu acha que realmente tem chance de chegar lá no Oscar? Eu acho que tem chance. Eu acho que agora tem muito mais chance do que antes. Pela campanha que o filme fez. O filme está fazendo o trabalho direitinho. Está sendo uma super campanha, né? Pelo filme. O filme foi... Acho que ainda está sendo a maior bilheteria nacional. Mais de 2 milhões de pessoas já assistiram em menos de um mês de filme. Então, eu, Gustavo e Paty, seremos os próximos essa semana. Quando vocês assistirem, vai bater 9 milhões. Então,
Eu tô com uma expectativa grande, a campanha está sendo grande. Os brasileiros estão muito comovidos pela possibilidade do Oscar. Isso é massa. Então, acho que você viu, eles no perfil oficial do Oscar, eles postaram as fotos de atores, de possíveis filmes da lista e tal. E, meu, a foto da Fernanda Torres tinha, tipo assim, mais de 1 milhão de curtidas, bateu 1 milhão de curtidas em 24 horas, enquanto as outras fotos tinham, tipo assim, 20 mil curtidas, 5 mil curtidas. E a da Fernanda Torres, tipo assim, 2 milhões. Milhão, isso. Mano, bateu 2 milhões e pouco, tipo. Muito rápido. Sei lá quantas curtidas está agora, mas, tipo assim, a discrepância era muito grande. Então, claramente, isso chega na galera do Oscar de que o mundo está de olho neste filme. E eu acho que isso amplia ainda mais as possibilidades de uma indicação e de fato, de levar o Oscar, até pela história pelo histórico da Fernanda Montenegro e tal, que, querendo ou não, a galera do Oscar tá ciente do comentário da galera na internet. Sim. Então, eu acho muito possível, assim. Sim. De verdade, eu acho muito possível. E assim, eu até comparei recentemente no Rios que eu fiz, de tipo, essa é como se fosse a nossa Copa do Mundo, sabe? A nossa Copa do Mundo do cinema. Sim. Que tá todo mundo torcendo pro Brasil, todo mundo se uniu para torcer, na verdade, né? Porque a gente não pode fazer muita coisa, mas para torcer que essa indicação realmente venha. E eu separei aqui 4 comentários de pessoas da comunidade, 2 já assistiram e 2 ainda não. Eu ia te perguntar isso sobre os comentários. E aí eu vou ler aqui, porque como eles não puderam estar presentes, eles me mandaram uma mensagenzinha, então eu já agradeço a Williane, a Marília, a Milena e a PH, que eu chamo ele assim, mas o nome dele é Felipe. Amo todos. E vamos lá. O Williane começou. O Williane foi uma das que não assistiu, então vamos começar por eles. Eu assisti a crítica do Otávio Ugá, do Super 8, acho que tu conhece, eu adoro as críticas dele. Então, já sei que a boa reputação do filme não é em vão. Eu tenho certeza que eu vou chorar por causa de diversos motivos. A narrativa, a performance e a técnica cinematográfica. Acho que é o tipo de filme que provoca uma imersão absurda, mesmo em quem não souber muito sobre a história real. Acredito que essa imersão vai me afetar 1000 vezes mais sendo cineasta. Tem elementos que fazem a gente ir além, né? Então, resumindo, tô pronta para me emocionar. E ela falou emocionar com E maiúsculo. E eu acho que ela vai mesmo. Acho que tem muito isso do que ela falou também de ser cineasta, sim. Porque, tipo assim, quando a gente vê um filme nacional, assim, fazendo o trabalho bem feito, a gente se emociona, porque a gente fala, caralho, é possível o cinema nacional fazer isso. Acho que a gente sente o tempo todo o cinema nacional como essa grande potência latente. Aí, quando a gente vê essa potência se transformando em algo concreto, de fato, a gente se emociona porque a gente fala, é isso que eu quero, sabe? Eu perguntei para Marília, quais as tuas expectativas para o filme? Assim, como estão as tuas expectativas? Ela disse, estão altíssimas. Eu gosto de aprender muito com filmes e ainda estou aqui, promete deixar várias lições. Pelos relatos de quem já assistiu, ele entrega o que promete, é super marcante e um pouco pesado. O único motivo de eu não ter assistido até agora é porque na minha cidade não tem cinema, ela também é de Flores, igual a Paulinha. Já aguardo ansiosa pela opinião de todos vocês sobre por que ele deve ganhar o Oscar. Bom, ela já deve... Se ela chegou até aqui, a gente deu vários motivos. Então, eu espero que ela se prepare para ir para o cinema. E eu ainda vou dar a minha consideração sobre o filme, né? E assim, é isso. Ele é pesado, mas ele é pesado de um jeito que não mostra muito, sabe? Porque é justamente isso. Eu acho que foi PH que falou. Foi alguém no grupo que disse que... Ou então deve ter sido o Matheus. Que, assim... ele não é pesado porque ele mostra cenas de violência, ele é pesado porque ele não mostra. Ele sugere. Assim, o Rubens Paiva, ele desaparece. O que é que existe ali? Não existe nada. Você não sabe o que aconteceu. Então, tipo, não se mostra. Mas você imagina o que aconteceu. Por exemplo, eu costumo pensar muito isso em filmes de terror, porque muitas vezes o que dá o susto a você não é o que aparece. É você esperar o que vai aparecer. Aquele momento de tensão que você não sabe quem é que está atrás da porta, aquilo ali é muito pior do que quando o monstro aparece de fato. Eu acho que você não saber o que é o monstro, não saber o que está lidando, com o que está lidando, é muito pior do que quando você vê um monstro de fato. Acho que tudo
essa é toda a ideia do horror cósmico, assim. O horror cósmico, ele é construído na ideia de um horror tão grande que a sua mente não consegue conceber, que você não consegue pôr em imagem. Horror cósmico, eu nunca ouvi falar disso. O horror cósmico, ele é um subgênero do horror, assim. Ele é sempre baseado numa noção de perigo, assim, que é extremamente grandiosa, às vezes vem do universo e tal. Mas é essa coisa, que é um horror inconcebível, que você não consegue pôr em palavras ou em imagens, sabe? Nossa. E vem justamente da ideia do conceito de que o ser humano tende a temer o que ele não conhece. Isso. E aí, quando você não sabe o que você está enfrentando, como é que você se prepara para uma coisa que você não sabe o que é? Então, quando uma pessoa simplesmente desaparece, você sabe o que está acontecendo, você sabe que deve estar acontecendo algo, mas você não sabe exatamente o que é, a sua mente vai para lugares horríveis, justamente porque você não sabe. Isso. Então, eu acredito muito nisso, que o poder da sugestão, ele é muito maior do que de você só mostrar de fato, sabe? Sim. A sua mente trabalha muito mais. Sim. Agora a gente vai passar para as duas pessoas que já assistiram. Milena, ela mandou, na verdade, uma mensagem para o grupo. Eu achei muito fofinho. E eu vou dizer exatamente como ela falou. Olá, galerinha. Queria muito estar presente nesta primeira live, mas infelizmente não deu. Porém, mesmo assim, eu queria trazer minhas considerações sobre Ainda Estou Aqui. Eu sou bastante difícil de me comover com filme, mas esse me deixou muito emotiva. Nada ali é por acaso e isso torna o filme brilhante. Como, por exemplo, sempre está tocando músicas de Roberto Carlos na rádio, os CDs que são encontrados dentro da casa deles, que são de artistas que tiveram que se exilar na época. Enfim, cada detalhe conta para que esse filme seja tão grandioso. Por fim, indico demais para quem ainda não conseguiu ver. Tenho certeza que não irão se arrepender. E é importante a gente conhecer para que o passado não se repita. É sobre isso. Eu gostei. E PH, ele disse assim, ele ficou muito impactado, ele me mandou vários áudios pelo Instagram e aí eu pedi para ele resumir tudo numa única mensagem. Eu sinceramente amei o filme. A gente vê uma grande produção artística do começo ao fim, pelo simples fato de não ter nenhum gancho sobre agradar o grande público. Apesar de que chegou no grande público, mas a intenção não era essa. Eu, particularmente, me emocionei muito e fazia tempo que eu não chorava no cinema. Ver uma produção nacional tão bem feita, com grandes atores em destaque, foi muito bonito de se ver. No entanto, a cronologia dos personagens me pegou um pouco. Na medida que os filhos do casal vão crescendo, a gente não sabe quem é quem, ficou meio confuso. Teve uma personagem que não mudou nada durante o tempo da história. Tem um bebê chorando aqui. Ou uma criança, não sei. Faltou um conectivo dramático de tempo melhor na evolução da personagem principal também, no caso da troca de atriz. No mais, o filme foi incrível, de uma sensibilidade artística ímpar. Quem não assistiu ainda, assistam. Sobre esse comentário da cronologia, isso foi uma coisa que não me incomodou tanto. Tu conseguiu seguir Seguir o quê? Os personagens, assim, sim. Assim, eu acho que eu fiquei confusa em um momento de tipo... Porque ela tem 5 filhos, né? Então, muitas vezes você se pergunta, tá, mas quem é essa aqui? Mas eu, particularmente, eu e Isabelle, não me incomodei. Pode ter gente que se incomoda. No caso de PH, ele acabou prestando muita atenção nisso. E assim, eu vou defender ele porque, às vezes, eu sou muito cri-cri com besteira em filme. Acho que pelo fato da gente fazer faculdade de cinema, a gente acaba percebendo cada coisa que... E aí quebra a sua experiência um pouco, quebra a sua imersão. Porque assim, eu acho que o filme é muito bem sucedido quando você não percebe que tá vendo um filme. Quando você percebe, por exemplo, sei lá, recentemente na novela da Globo teve aquele erro de continuidade que um momento o personagem tava de com o casaco, né? Paletó, e um segundo depois ele não tava mais e depois ele tava de novo. Então, tipo, você percebe aquilo e você vê, isso aqui passou por uma edição. Sim, sabe? Te puxa pra fora. Essa não é uma história real. Então, você acaba desacreditando naquilo ali. Mas, mesmo com esse incômodo, ele disse que gostou muito do filme, então... eu fiquei animado com esses dois comentários da galera que viu o filme, porque, principalmente sobre a questão dos detalhes, do cuidado com os detalhes. Acho que quando acontece isso, do filme cuidar dos detalhes, eu acho que a qualidade da obra sobe muito, assim. Sim. Bom... Estou com expectativas mais altas ainda agora para ver o filme. Bom, sobre o que eu achei do filme. Eu avaliei como 5 estrelas no Letterboxd. Eita. E para quem não conhece, o Letterboxd, ele é um site em que você pode interagir com outras pessoas que também gostam de cinema e tal. E aí você pode colocar os filmes que você já assistiu,
filmes que você tem vontade de assistir, você pode comentar, dar nota, enfim. Então, fazer listas de filmes de acordo com gênero, temática e tal. Ver o que seus amigos estão assistindo, ranquear seus filmes favoritos, dar nota para os filmes, escrever crítica. Dá para fazer muita coisa. Isso. E aí eu dei 5 estrelas no Letterboxd. Eu fiquei muito emocionada. Eu não me emocionei tanto quanto eu achava que eu ficaria. Eu acho que também porque, assim, eu esperava que fosse um filme que fosse falar um pouco mais sobre a ditadura. Mas, assim, essa não é uma reclamação que diminui o filme. Porque, por exemplo, o filme foi baseado numa biografia de uma família que realmente existiu. Então, é natural que vá retratar a família, sabe? Então, não é um demérito do filme falar só sobre isso. Sobre tem um livro aí? Eu tenho. Não ainda estou aqui. Mas a sua fala agora me lembrou de um livro. Tem um livro chamado Você Vai Voltar para Mim. E eu descobri esse livro porque eu estava no ensino fundamental, eu estava apaixonadinho. Aí eu vi um livro chamado Você Vai Voltar para Mim. Eu falei, ai, que romântico, vou ler. E bomba, era um livro sobre a ditadura. Nossa! Então contigo foi o contrário. E essa frase, Você Vai Voltar para Mim, é de um conto que é terrível, sobre uma moça que ela foi torturada durante dias, assim. E a família dela luta judicialmente até que finalmente consegue fazer com que ela seja solta. Nossa. E aí o torturador dela, antes de soltar ela, ele fala isso para ela, Você Vai Voltar para Mim. Nossa. Então o título, que a primeiro momento me pareceu romântico, era completamente aterrorizante. Mas eu fiquei pensando nisso que você falou agora, que você disse que pensava que o filme ia falar mais sobre a ditadura do que ele fala. Mas aí é que tá. Esse livro, ele é cheio de contos que falam sobre a ditadura, mas eles nunca falam diretamente sobre a ditadura. É sempre sobre os efeitos da ditadura. Em uma família, tipo, em uma pessoa desaparecida, em uma pessoa que foi torturada e ficou com traumas, com lesões, sabe? Então, o livro, ele fala o tempo todo. O filme é um livro sobre a ditadura, mas em nenhum momento ele fala sobre política. Ele fala sobre os efeitos da ditadura e da tortura na vida dessas pessoas, sabe? Sim. Sobre os sintomas, sobre os efeitos da ditadura, o que isso deixou como marca, como cicatriz, sabe? Entendi. Talvez o filme seja sobre isso. Sim, assim, sim. Porque acho que o filme, ele é muito mais sobre o efeito as cicatrizes que a ditadura deixou naquela família. Sim. E talvez a gente consiga ampliar isso para o país no geral, sabe? Sim. A partir de um caso específico, mas eu acho interessante também essa possibilidade de você falar sobre algo sem nunca diretamente falar sobre esse algo, sabe? Sim. Porque você instiga a galera a pensar. Tem bastante disso, sabe? Tem bastante disso. Bom, vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Vamos encerrar. Eu gostei muito. Para quem se interessou, o nome do livro é Você Vai Voltar para Mim. O escritor é B. Kucinski. Kucinski. Perfeito. São vários contos e o livro é muito bom, eu recomendo. Gostei. E ele é bem pequenininho, né? É pequeno, mas é uma leitura assim que demora, assim, porque você lê um conto, cada conto é um murro no estômago. Então você lê um e para, lê outro e para. Não é uma leitura fácil, mas eu indico bastante. Gostei. Bom, para a galera da comunidade que está aí, que talvez queira sugerir algum livro no próximo mês, fiquem à vontade para anotar essa indicação de Dave. E falando sobre os próximos encontros, no dia 10 de dezembro, semana que vem, às 19 horas, a gente vai falar sobre o álbum escolhido do mês de dezembro, que foi Folklore, de Taylor Swift. Então, se você faz parte da comunidade, ou se você ainda não faz parte e quer participar da discussão, eu vou liberar o link, provavelmente do YouTube, porque agora a gente teve um errinho, mas eu vou liberar o link do YouTube e aí você pode participar, você pode colocar seus comentários, ou se você quiser fazer que nem Dave e realmente participar da discussão junto comigo, nesse caso, provavelmente vai ser online, mas tem como fazer isso também, a gente discute aqui, enfim. 10 de dezembro, 19 horas, discussão sobre Folklore de Taylor Swift. E se você ainda não faz parte da comunidade de releitura, vai lá no meu Instagram, @isaescreve. Na bio tem o link para você ser redirecionado para o nosso grupo do WhatsApp.
Venha fazer parte, é uma comunidade muito legal, tem gente de todas as idades, e o nosso foco é justamente de reunir essas pessoas que não têm muito tempo, que chegam em casa tarde do trabalho e não quer fazer nada além de ficar no TikTok. Essa comunidade é contra o TikTok. Não, brincadeira. Mas é de tentar aproveitar esse pouco tempo útil para dar uma qualidade para ele, assim, de a gente conseguir consumir obras de qualidade e discutir elas, assim. Isso. De aproveitar melhor o nosso tempo, né? Isso. E outra coisa, não sou eu que decido as obras. São as próprias pessoas da comunidade que colocam as obras para votação. E aí, a gente primeiro tem a nossa votação interna, em que, por exemplo, Dave quer sugerir Senhor dos Anéis. Eu quero sugerir o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, a gente vai colocar as nossas sugestões numa lista, depois a gente vai passar para uma votação só na galera da comunidade. E aí, as 4 obras mais votadas vão para o meu Instagram, e aí quem não faz parte da comunidade também vai votar. E aí, depois desse processo todo, é que a gente escolhe as obras do mês. Então, todas as quatro obras, no caso, 3 obras e a discussão de hoje, foram selecionadas pelos membros da comunidade. Se não me engano, o tema de hoje foi sugerido por Matheus, e que foi o vencedor. O de semana que vem, o álbum Folklore, se não me engano, foi Paulinha que sugeriu e que venceu. O nosso filme vencedor foi Central do Brasil, também sugerido por Matheus. Eita, ele sabe como pegar a galera. E o nosso livro do mês vai ser Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Todas as obras já foram disponibilizadas para o pessoal. Se eles já tiverem começado a ler, ótimo, porque aí a discussão só vai ser no final do mês, então vai ter bastante tempo para fazer isso. E eu queria agradecer a presença de Dave. Obrigado, gente. Presença pessoal, né? Porque eu estou aqui agora em São Paulo, na casa dele. E nas próximas eu espero que ele também consiga participar, dessa vez que apareça o rostinho dele aqui, para vocês verem como ele é bonito e charmoso. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e também que chegou até o final do podcast, porque esse áudio vai ser transformado em podcast. Então, muito obrigada por ter participado. Venham na semana que vem e participem da comunidade. Cheiro e até mais. Tchau, gente.